tudo bem? Eu sou a Alexandra Rezende. Olá, meu nome é Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, onde a gente vai ter a Juliana. Mas antes de você começar, Ju, a gente vai agradecer os nossos parceiros que têm contribuído com a gente para esse programa continuar. Nós queremos agradecer de coração a doutora Karina Lipari, que tem um consultório odontológico. Ela é especialista em implantes e muitos outros serviços. Então, faço votos que você vão lá nas redes sociais delas que está aqui embaixo, tá bom? E se conecte com ela. Ela tem nos abençoado a fazer esse programa continuar. É verdade, a gente também tem outra dentista, né, Lê? Sim. A gente tem a doutora Kátia Ságia, ela é especialista num sorriso. Se você precisar de um sorriso excelente, ela melhora o seu sorriso, ela cuida, traz restauração para os sorrisos, né? Hoje em dia é a porta de entrada, né? Para tudo que a gente vai fazer o nosso sorriso. Então, vocês podem procurar no Instagram, chama a doutora Kátia Ságia, ela é excelente. Lentes, resinas, tudo aquilo que vocês precisarem. E elas estão conosco como patrocinadoras. Obrigada, meninas, vocês são uma bênção pra gente. E para você que adora um docinho, um salgadinho delicioso, a Sabor e Delícia também tá junto com a gente. É verdade. Tem coisas maravilhosas, deliciosas. Faço votos também que vocês estão lá. Ela tem nos abençoado nessa estação, né? Nos presenteando com esse patrocínio. É verdade, gente. Peçam, é uma delícia. E a gente tem a La Femme. Se você quiser andar no estilo excelente, o estilo onde você olha e fala assim, aquela menina, ela é rica, não é? É isso. Bem vestida, um estilo lindo, você pode procurar a La Femme, a gente vai deixar o Instagram delas para vocês poderem seguir. E sigam, gente, vamos seguir. É isso aí. Então, vamos dar continuidade com a nossa convidada mais que especial, Juliana. Seja bem-vinda aí. É um prazer ter você aqui, meu amor. Se apresenta, Ju. Conta pra gente quem é a Juliana. Meu nome é Juliana Leonel, eu sou fotógrafa há 10 anos. 10, né? Já vai fazer 11. Uau. Tenho uma filha hoje de 2 anos e meio. E tive uma filha em 2019 que faleceu aos 3 meses. Voltei a fotografar tem base de uns 9 meses, mais ou menos. E aí tô em busca, né? De voltar para o mercado com outro projeto, né? Porque antes eu era fotógrafa infantil, era fotógrafa de bebê, e depois que tudo aconteceu, eu acabei me afastando um pouco. Então, hoje eu tô com um projeto, tô fotografando eventos, mas o meu foco maior é fotografar mulheres, né? A minha ideia é fotografar mulheres com histórias, que nem as minhas. Que legal. Esse é o lugar, hein? Já passa aí os seus... Ele já precisa começar a seguir. O meu Instagram é Leonel Fotografia. E o foco para esse ano de 2025 vai ser esse. Porque depois que eu enterrei a minha filha com 3 meses e 17 dias, eu entrei numa depressão muito forte, né? E eu não queria aceitar. E a única hora que eu me olhei foi quando eu fui participar de um ensaio de mulheres. E ali eu falei, eu preciso entender que eu preciso de ajuda. E foi através dali, né, que foi com uma amiga minha, Nayara, que na época ela estava com esse projeto. E hoje eu entendo que, do mesmo jeito que me fez bem naquela época, eu preciso também ajudar outras mulheres que não só passaram por um luto, né? Sim. Mas existem várias lutas, né, que todas as pessoas têm essas histórias por aí. E é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, como eu falei pra vocês. Tem 6 anos, vai fazer agora, em setembro. E era um assunto que eu não conseguia falar sobre. E por que agora você aceitou dizer sobre? Como é que eu posso te dizer? Eu venho passando por muita... recados de Deus, sabe? Deus anda falando comigo muito nesses últimos tempos. E eu passei por uma experiência e essa pessoa falou, você tem que testemunhar. As pessoas têm que saber da sua história. Sim. E eu falava, mas eu não gosto, ninguém tem que saber da minha história. Tem gente que até hoje que não sabe que eu enterrei uma filha. Tem gente que até hoje não sabe as batalhas que eu passei desde 2019. Sim. Porque eu achava que cada um tem os seus problemas. Eu achava que ninguém tinha que parar pra ouvir os meus.
E nisso assim, foi muito tempo. Eu virei alcoólatra, eu tentei suicídio, porque eu não aguentava passar por aquela dor, né? É, Até eu conhecer o pai da Laura, que é o João, que foi uma pessoa que ele me tirou do fundo do poço, eu costumo dizer, né? Era um jovem, me auxiliou para eu procurar ajuda psicológica. E casei, e com menos de um mês de casada engravidei da Laura, que eu achei que seria a cura pra minha vida, né? Só que com 6 meses ela apresentou problemas de pulmão também. E aí foi onde eu caí na depressão de novo. Então, por isso que tem mais ou menos um ano que eu me reencontrei com Deus, porque eu fiquei revoltada em 2019, quando eu enterrei minha filha, eu achava que Deus não existia. Porque eu só queria uma filha. Por que que Deus levou logo a minha, né? Eu pensava. E quando a Laura nasceu, eu fiquei muito perto de Deus. Mas quando eu cheguei com a Laura desmaiada no hospital mais de 5 vezes, porque ela teve uma imaturidade de pulmão. Sim. E até ser descoberta essa imaturidade de pulmão, foi muito demorado, né? Hoje ela está ótima, tá bem, graças a Deus, tá bem pentelha, bem malcriada. É o amor da minha vida hoje, mas 2019 foi uma história, assim, bem complicada. E essa recuada deve ser normal pelo medo de viver a mesma coisa que você vivia no Sim, porque é que nem eu sempre falava, né? A Laura, ela podia ter qualquer problema. Ela podia ter problema de estômago, problema de intestino. Porque assim, a minha primeira filha, ela faleceu de broncopneumonia, né? E a Laura teve atraso de desenvolvimento de pulmão. Então, Qual foi. Tem um diagnóstico? Não, né? da Laura, Não, da Estarzinha. da Esther, não conseguiu fazer o diagnóstico com ela em vida, né? Na verdade, só tem. Na autópsia apareceu a broncopneumonia. Só que os 5 dias anteriores dela falecer, que eu levei ela pro hospital, eles falavam que era uma gripe. Ai, mãe, é uma gripe. Trata em casa. E ela já apresentava algumas anomalias? Na verdade, assim, eu passei a gestação normal, né? Não apareceu nada em todos os exames. E quando a Esther nasceu, eu já percebi que ela era bem preguiçosa pra se mexer. Bebê, quando se nasce, ele se mexe. Eu fotografei muito parto, né? Então eu tinha muita ideia de como que era um bebê nascendo. E quando a Esther nasceu, ela só olhou pra mim. Colocaram ela no meu peito, do jeito que colocaram, ela continuou e ela olhou. Ali acabou. E aí eu comentei com a pediatra, ela falou que era normal, porque foi um parto que foi muito demorado, que ela poderia estar cansada. E com 15 dias eu fui fazer o newborn dela. E foi aonde me chamou muito a atenção, porque quando você faz foto de newborn, a foto mais esperada é a foto do sapinho, né? Você tem filho, né? Qual que é do seu? É a foto do sapinho, que é a foto assim, Gente, a foto mais é a posição. Essa aqui sabe, essa aqui tem 3, ó. Só que o que que acontece? Essa foto, ela não é feita sozinha, né? Primeiro a auxiliar segura a cabeça, fotografa, e depois segura embaixo com a mãozinha, né? Monta a cena. Isso é uma montagem. A minha filha não, a minha filha foi uma foto direta. Meu Deus. Porque da forma que colocou, ela ficou. Ela ficou. Ali eu falei, tem alguma coisa. Ali eu me preocupei, assim, e comentei, né, com a minha mãe, com meu pai, com o pai dela. E eles falaram, não, é coisa da sua cabeça. Só que mãe, ela sabe, né? A mãe, ela sempre sabe, né, Ju? É incrível que eu falo que quando você ganha você tem engravida, você tem um filho, é muito automático, é coisa de Deus mesmo, né? Porque quando você põe essa criança pra fora, é como se você tipo, recebesse toda uma bagagem de ensinamento ali. Porque, principalmente quando é o primeiro filho, você não sabe o que fazer. Não sabe? E você consegue perceber, realmente, que nem é incrível ver você falar, porque você percebeu em pequenas Com coisas. 15 dias. Ah, então, é um recém-nascido. Se você, a gente que não tem, né, natural, sei. que você olha, não, é só um bebê, nada a ver. É que nem você falou da família, fala, não, é nada, coisa da sua cabeça. Mas a gente que é mãe, a gente sente, é algo muito Eu fui taxada de louca, né? isso. A família do pai dela falava, você tá fazendo isso pra chamar atenção, a menina não tem nada. Os meus pais, teve uma época que eu ia dar banho nela, eu chamei os dois, eu falei, vem ver ela tomar banho.
Do jeito que eu colocava ela na banheira, os braços pra baixo, ela não se mexia. Bebê se mexe na água. Ou porque ele tá irritado, porque ele não quer ficar na água, ou porque ele está feliz porque tá na água. Sim. E ela não. Da forma que eu colocava ela na banheira, ela ficava. A importância, né, de você dar atenção para uma mãe, né, quando uma mãe faz, Sim. porque realmente tem algo acontecendo, né? A única pessoa na época que acreditou no que eu tava falando foi a minha amiga, que era a madrinha da minha filha, a Carol, que ela era fisioterapeuta na época. E aí eu comentei sobre, ela falou, Juliana, vamos começar a correr atrás. Só que Sim. pra gente passar por um neuro, tem que ter o pedido do pediatra. Pediatra, isso mesmo. Só que eu levava no pediatra, eles falavam que tinha que esperar. Cada bebê tem o seu tempo. De desenvolvimento. É. Uau. E só que eu saía de um pediatra, não conseguia, eu marcava outro. Eu fui em 5 até conseguir. Aí consegui passar pelo neuro, a Carol foi comigo. E existe um teste, eu não sei se fizeram nos teus filhos, que segura o braço do bebê Um teste de... do paraquedas, né? Que é o teste de reflexo. O braço do bebê, ele não pode bater na superfície. Ele tem que fazer assim, tem que cair devagar. O neuro pegou o braço dela, caiu. Bateu-se. Aí foi quando... Inclusive, Ju, só abrindo uma aspa nisso aí, geralmente esse teste se faz na maternidade assim que o bebê nasce. Pra ver o reflexo realmente do bebê se ele tem algum problema. Não foi feito. Então, você vê a negligência que houve, né? E ela tem... É a Apgar que fala, né? Uhum. O Apgar dela foi 9. Então, tipo assim, Uau. tava tudo bem pro bebê. 9 é um número satisfatório. É tipo uma nota alta, né? Tava tudo bem. E até então não tava tudo bem. Aí foi quando o médico fez todos os exames e aí ele falou, olha, Ju, não é nada neurológico, é motor. Aí ele fez um pedido de um exame, só que na época ela tava com 2 meses e meio. Aí ele foi e falou, faz esse exame, só que esse exame só faria com 4 meses. Ela não podia fazer antes. Eu liguei em todas as clínicas, eu pedi pra pagar particular, pra fazer naquele momento. E eles falavam que não pode, porque vai ter que sedar o seu bebê tem que estar com 4 meses, não pode. Entendi. Aí eu consegui marcar em uma clínica, uma amiga minha, a Kátia, conseguiu marcar em uma clínica no dia 20 de setembro. Ela faria 4 meses dia 18. Só que no final de agosto, ela ficou gripada. Daí não pode. Não, aí ela ficou gripada. E agravou o quadro, né? Aí ela acabou piorando, assim. Eu levava no hospital, eles falavam, é só uma gripe. Aí teve até uma médica que ela falou assim, e você aqui de novo? É mãe de primeira viagem. Porque ela não melhorava. E ela tava cada vez mais cansada. Ela demorava pra mamar, ela, sabe, cansada. Até que a última médica falou, vou te dar um remédio, ela vai tomar durante 5 dias e tem que dar inalação. Eu dei o remédio um dia, no segundo dia eu liguei pro pai dela e falei assim, a Esther tá muito ruim. Ele falou, mas você nem terminou de dar o remédio, como que ela tá muito ruim? Tem que esperar. Aí eu passei aquela madrugada em claro com ela. Ela não dormiu e eu também não. Quando eu adormeci, o celular tocou pra eu dar a inalação. Só que ela não gostava da inalação, ela não se mexia, mas ela reclamava muito. Ela não tinha o movimento do pescoço. E eu falei, não vou acordar, a gente dormiu super tarde, eu não liguei a luz, eu montei o remedinho dela. Quando eu peguei ela tava gelada. Eu falei, nossa, ela tá com frio. Aí eu peguei a manta, enrolei ela, peguei ela no colo e coloquei pra dar inalação. Ela não reclamou. Aí eu liguei a luz. Ela já tava roxa. Aí eu enlouqueci, Lu. Eu só gritava. Eu gritava, minha filha morreu. O vizinho pulou o muro. Eu tava sozinha. Só tava eu e minha irmã de 5 anos. Meus pais tinham ido trabalhar. O vizinho, o que ele teve foi pular. Ele pegou uma escada, você lembra, né? Sim. Pulou. Ele abriu o portão para outras pessoas conseguirem saber o que estava acontecendo, porque o portão só estava para abrir por dentro. Aí um vizinho já chamou o SAMU. A outra vizinha, ela tem, na verdade, é que ela não é mais minha vizinha, a Tereza. A filha dela era especial, então ela já estava acostumada a fazer reanimação. Se precisasse, ela fez treinamento. A filha dela tem 20 e poucos anos. E ela pegou a minha filha e falou, vou tentar. Ela tentou aspirar a minha filha, porque eles acharam que era engasgo.
até então não sabia que de fato tinha acontecido. E eu morava perto do SAMU. E já tinha dado um tempo, o marido dela falou assim: entra no carro e vamos. É, ele estacionou assim, entrou que nem um doido no SAMU. Eu saí com ela no colo e entreguei pra um paramédico. E ele já foi tentando fazer a reanimação, só que eles não deixaram eu ir com ela. Eles me colocaram em outra ambulância. E aí eles foram no mó muito rápido, muito rápido. Só que aí chegou um certo parte ali da Frei Gaspar, a ambulância que a minha filha tava, falou pra ambulância da frente pra ir devagar. Ali eu falei, não tem mais o que fazer. E eu não vi a minha filha a partir daquele momento. A médica me chamou, falou que aparentemente ela estava em óbito de 30 a 40 minutos, que teoricamente foi o tempo que eu peguei, Sim. né? E que eles já tinham feito de tudo e que não tinha mais o que fazer. Só que como aconteceu em casa, tinha que fazer BO, né? É toda uma burocracia, né? Exatamente. Quando morre em casa e tudo mais. Por mais que tenha sido no caminho, não foi lá, né? Então, teve que ser feito BO, eu fui investigada, ela teve que ir pro IML pra fazer corpo de delito, pra saber se não tinha maus tratos. E aí teve que fazer a autópsia. Então eu fiquei do dia 4 até o dia 6 em pânico, achando que eu tinha causado alguma coisa com a minha filha. Meu Deus. Eu só chorava. Eu imagino, porque, querendo ou não, Ju, é algo tão, tão sério, né? Porque poderia ter sido evitado, né? Exatamente. Então, eu imagino que você como mãe e eu como mãe também, a Lu já vai ser também, a gente crê nisso, e ela vai saber exatamente, né, mais como a gente está falando, mas eu fico imaginando, assim, a sua dor de falar assim, meu, eu pedi socorro, eu implorei por socorro, Eu percebi eu que algo estava percebi, acontecendo. entendeu? Então, assim, isso é tão, pra gente que é mãe, é tão revoltante, porque por várias vezes você questiona alguma coisa do teu filho e as pessoas acham que realmente é loucura da tua Sim, ó, eu fiz mêsversário dela todos os meses, né? E eu tenho uma amiga minha que ela engravidou junto comigo. A diferença do filho dela, do Breno, acho que deve ser uns 15 dias da Esther. E ela postou, o Breno tava mamando e fazendo carinho no rosto dela. O bebê mamando com a mãozinha fazendo carinho. Eu olhei pra minha mãe e eu falei, mãe, ela não levanta o braço. E minha mãe falava, calma. E aí, no mêsversário, sou fotógrafa, fui querer tirar uma foto dela sentada atrás do bolo. Eu coloquei ela sentada atrás do bolo, os braços dela assim pra baixo, e ela fez assim. Ali eu tive uma crise de choro, eu chorava muito, e minha mãe falava, calma, eu falava, não é calma. Tá acontecendo alguma coisa e ninguém tá falando, ninguém aceita. Tá todo mundo falando que é loucura, não é loucura da minha cabeça. E 17 dias depois eu enterrei a minha filha. Existem alguns pontos que, enquanto eu que não sou mãe, não sei, além daqueles que quando a gente tem um bebezinho, a gente tem uns testes básicos, né, do olhinho para saber se ela ou ele vai seguir a Enxergar. voz, seguindo. Sim. Mas essa do motor eu não sabia. No entanto, que a minha segunda filha, Laura, eu cheguei em casa, eu acho que em uma semana eu pedi para uma amiga minha que é fisioterapeuta, neuro, pediátrica, ela foi fazer o teste em tudo dela em casa, para saber se de fato ela não teria nenhum problema motor. Coisas que antes da Esther, eu não imaginava que isso existia. Sim, não. Até porque não é algo muito falado, né? Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E de fato, até hoje a gente não conseguiu descobrir o que que ela tinha, porque alguma coisa era. Como você falou, não tem um diagnóstico fechado realmente do que ela teve, mas a gente pode imaginar que, querendo ou não, ela tinha algum tipo de problema, que, querendo ou não, com a bronquiolite, bronquiolite, você falou, né? Deu broncopneumonia. Deu bronconia e, querendo ou não, agravou esse quadro que já estava ali e, Se infelizmente... era um bebê saudável e tivesse uma broncopneumonia, talvez não ia a óbito, não ia. vamos dizer A assim. não ser que fosse uma muito negligente de não ter levado para ver, mas Exato. era o caso que a gente Não estava era o vendo que caso. você realmente correu atrás. Mas eu fico imaginando, assim, a sua cabeça depois, porque eu não consigo nem imaginar você perder um filho, você realmente enterrar um filho. Eu acho que é algo muito
Olha, eu vou te falar que antes de eu passar por isso, eu nunca imaginei, eu nunca dei atenção a essa situação. Eu fui mãe da Esther aos 27 anos, né? E eu sempre quis ser mãe. Eu acho que, assim, desde novinha eu sempre quis ter filhos. E eu sempre tive dificuldade com problemas de menstruação, micropolicisto. E os médicos sempre diziam que eu ia ter dificuldade para engravidar. Quando eu engravidei da Esther foi um susto, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de realizar a maternidade, né? Sempre foi uma coisa que eu quis. Eu engravidei, eu tive um parto normal, eu amamentei, sabe? Eu realizei o meu sonho na Esther. Só que o que acontece? Quando eu enterrei a Esther, eu literalmente enlouqueci. Eu perdi toda a vontade de viver. Parece que naquele caixão não foi só o corpo da minha filha. Aquele dia eu morri junto. Eu entendia naquele momento. Eu sobrevivi por muito tempo. Eu acordava todos os dias dizendo, nossa, eu ainda tô aqui. E eu tenho uma irmã que hoje ela tem 10 anos, mas na época ela tinha 5. E ela era muito feliz enquanto a Esther estava viva. Quando a Esther faleceu, a gente piscava, ela estava dentro do berço. A gente piscava, ela estava com um brinquedo. E aí eu falei, em menos de um mês, eu falei, vou ter que desfazer o quarto dela, porque não tem condições. E também tem muita gente que não tem noção. Você perde um filho, as pessoas não têm empatia, né? Não tem. O que você vai fazer com as coisas do seu filho? Muita acho que gente além- foi lá pra pegar que nem urubu. Acho que além de você lutar com a dor da perda, do luto, vamos dizer assim, você ainda tem que lutar com falta de semancol dos outros. Exata, essa é a É. palavra. É um povo muito sem noção. Você olhar pra. Que nem tem uma conhecida que perdeu uma filha e ela comentava comigo que ela falava assim: que o pessoal chegava pra ela e falava assim: e aí, quando você vai ter outro? Como se o outro fosse substituir a criança. Não, Falando, que nem, no meu caso, eu engravidei. O meu maior medo era que fosse menina. E veio a Laura. O que mais as pessoas falam? Mas você tá em depressão ainda por quê? Deus te deu mais uma menina? Meu Deus. Deus te deu outra? Aí, cara, você tem 3, né? Sim. Todos são únicos. São únicos. Você se vê sem um deles. Deus me livre. Então é a mesma coisa. É algo assim muito surreal. A maternidade em si é algo muito, meu Deus. Você não consegue, não sei você, eu creio, mas você não consegue ver a sua vida antes dos filhos. Não. Parece que você só passa a ter vida e você teve os filhos, entendeu? Um filho meu, eu falo que eu prefiro 1000 vezes eles ali pulando, gritando, me Com deixa saúde. doida. Que doente. Eles doentes, que nem quando você pega o resfriado, que fica mais quietinho, eu já falo, meu Deus, esses meninos precisam acordar. Então, assim, por isso que eu falo pra você, eu não consigo nem imaginar a dor que você sentiu em questão de perder um filho, porque acho que o luto, ele é algo muito individual, realmente. Tem pessoas que sentem de uma forma, tem pessoas que sentem de outra, tem pessoas que reagem de uma forma, tem pessoas que reagem de outra. Sim. Que bom que você traz a sua versão pra gente, porque a gente percebe que, mesmo com toda essa dificuldade, com tudo o que aconteceu, você decidiu realmente respirar, né? Ah, não desistir. Mas demorou um pouco. Mas demorou, foi uma luta. Mas é isso que eu tô falando, independente do tempo que foi, mas teve uma hora que você teve aquele estalo, falou, não, desistir não é uma opção, Foi uma eu preciso luta. reagir. Porque eu fui muito pré-julgada, porque assim que a minha filha faleceu, na outra semana eu tava bebendo e fumando, porque eu fumei por 20 anos, né? Eu parei de fumar quando eu peguei o positivo da minha segunda filha. Ali eu decidi que. Falei, não, acabou aqui. Mas assim, minha filha faleceu. Eu tava no bar bebendo e fumando, mas as pessoas não entendiam que eu tava tentando fugir Fugindo da realidade. Sim, sim. Eu era muito pré-julgada, tipo assim, acabou de enterrar a filha e tá aqui. Ô, Ju, quanto tempo demorou? Desculpa, não sei se você não quiser, não tem Sim. problema, mas de quanto tempo passou de você perder a Esther e você engravidar da Laura? A Esther faleceu dia 4 de setembro de 2019. Eu engravidei em dezembro de 2021. Quase um ano e pouquinho, né? É isso? Quase Quase 2. quase 2. A Laura nasceu em agosto de 2022. Então, por que eu te faço Foi. essa pergunta? Porque, querendo ou não, a gente tem uma noção, né, Lu, do tempo que você realmente teve
esse tempo de escuridão, vamos dizer assim, né? Foi. Porque é algo que você não consegue controlar, né? Você achou socorro para isso na bebida, e realmente foi algo que só destruiu mesmo, Sim. né? Então eu fico imaginando, é muito estranho falar sobre luto, né? É. Porque é algo que realmente a gente não consegue descrever. Mensurar. E que nem eu tava conversando uma vez, eu tenho uma amiga minha, a Thaís, que ela perdeu os pais e a madrinha, e ela sempre fala, né? Ela fala assim, Ju, eu não consigo entender a sua dor, porque eu perdi meus pais, eu sou órfã, e você é o quê? Ela, Tão ruim que não tem essa nem frase, essa frase que ela falou me pegou muito, porque eu nunca tinha parado pra pensar que não existe um nome. um nome de uma mãe que perde um filho. Sim. Meu Deus. Não tem. E eu vou te falar, hoje eu consigo falar sobre o assunto, meu coração deu uma aceleradinha, deu uma vontade de chorar, mas eu consegui ressignificar essa dor hoje, né? Mas isso é muito recente. É muito recente, porque foi uma batalha espiritual, eu costumo dizer, porque eu fiquei com muita raiva, porque eu falava, mas eu não fiz nada de errado, por que que eu tive que enterrar um filho? Tantas pessoas, assim, eu pensava, né? Tantas pessoas que tem tantas escolhas ruins e por que eu? E foi isso. Eu tive muita dificuldade de demonstrar o meu sentimento. Todo dia 18 eu acordava com a minha mãe chorando, né? E eu falava, tá chorando por quê? Deixa, para de chorar. Vai ficar chorando? E eu fingia que tava tudo A bem. gente tem uma casca, né, Ju? Uma Ju. casca dura. Falando sobre a filha que veio depois de um falecimento, o meu irmão, eu nasci, ele tinha 3 anos, ele faleceu com um problema pulmonar, Meu Deus. e eu nasci com a mesma questão dele, né? Então, a diferença é que quando o Rodrigo faleceu, eu tinha acabado de nascer. Então, os meus primeiros meses foi dentro do hospital, né? Sem os meus pais. Porque a minha mãe estava numa situação muito ruim. É de enlouquecer, Ju. E o medo dela é que eu também tivesse o mesmo fim que ele. Sim. Então, falando sobre a filha que veio depois, isso nunca sara. Nunca sara. Deus conforta, ressignifica, né? Sim. Mas nós fizemos um tratamento de alguns anos, eu pequena, e ainda assim hoje ela não é, porque marcou de uma maneira muito dura a vida de alguém, né? Passar por isso. Mas enquanto filha, a que ficou, é um desafio até você ver o que aquilo fez com a pessoa que você ama, né? Porque essa dor é uma dor que mexe tanto, até porque eu era recém-nascida, e não faço a menor ideia. Mas ela, no caso da minha mãe, né? E a gente, nos anos 90, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Sim. Então, fotos de recém-nascido, todas essas questões que os outros tiveram, os outros, na verdade, o Rafael, que é o meu outro irmão, teve, eu não tive. Então, esse medo, né, é o que você viveu com a Laura aos 6 meses. Meu Deus, ela teve alguma questão que a gente não tem como saber exatamente se tem correlação com o da Esther. Porque não tem como saber, a gente não teve um diagnóstico Exatamente. formado antes da fatalidade, né? Eu, quando eu engravidei da Laura, meu maior medo era ela vir igual a Esther. E eu perguntava pro médico, ele falava, não tem como a gente saber. Só vai saber quando ela nascer. Então, eu não deixei comprar nada até passar os 6 meses. Quando deu 6 meses de gravidez da Esther, ela deu... Não sei se você já ouviu falar de percentil. O percentil da minha filha tava baixo, ela não tinha 2 quilos com 6 meses. E eu só chorava, porque eu falava, eu não tenho psicológico pra ver a minha filha numa UTI. Porque o médico falava, se ela não crescer, se ela não engordar, vai ter... Ele falava, a gente vai ter que intervir a sua gestação. Vai ter que tirar. Eu chorava muito, porque eu falava, eu não tenho psicológico. Eu chorava, falava, Deus não faz isso comigo. E graças a Deus, Deus não fez. Glória a Deus. Mas é uma batalha, Lu. É uma batalha. A Laura bateu o pé, eu já fico com medo. Acontece alguma coisa, eu falo, meu Deus. Em janeiro, ela teve virose, né? Sim. Vomitou. Passei com ela 2 dias dentro do hospital com ela vomitando porque ela não comia. Eu já chorava, com medo de...
possivelmente passar alguma coisa. Sim. E antes de eu perder a Esther, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Eu não tinha medo de perder a Esther. Olha que Ô, Mas é Ju, genuíno isso, né, porque ô, você Ju, não sabe o que poderia acontecer, você nunca imaginou que isso poderia ter acontecido. ô, Ju, você faz algum acompanhamento com psicólogo, essas coisas ou não? eu demorei muito pra fazer acompanhamento e fiz com psiquiatra. Fiquei no remédio durante 3 anos. Nessa época que eu tava com remédio foi quando eu tentei o suicídio, que eu tomei uma cartela inteira. E graças a Deus não deu certo. Que Deus é bom. Fui parar no hospital, meus pais. Como eu dei trabalho pros meus pais, eu peço perdão a Deus, porque com 30 e poucos anos fazendo essas coisas. Mas tomei por muito tempo. E quando eu peguei o positivo da Laura, os médicos foram tirando e quando ela nasceu eu decidi não voltar. Sim. Só que aí eu larguei o cigarro, larguei a bebida e quando a Laura, com 6 meses que começou a dar os problemas pulmonares, eu tive compulsão alimentar, né? Engordei mais de 50 quilos dos 6 meses da Laura. Por que que eu te pergunto isso? Exatamente por essa questão. Porque você, quando passa por algum trauma muito grande na sua vida, né? Eu sei que não tem muito a ver. Tem a ver, mas também não tem. Que nem você passou pela questão do luto com o filho. Eu passei pela questão de um câncer terminal. Então, assim, qual é a intenção dessa pergunta? É porque, querendo ou não, se a gente não entender que a gente precisa de um cuidado psicológico para nos ajudar, a gente desiste, né? Em todas as áreas. Pode ser um psicológico, pode ser espiritual, pode ser que nem. Eu me peguei muito com o meu espiritual, né? Para me passar por tudo aquilo. Porque na minha cabeça, quando eu voltei e aconteceu tudo o que aconteceu, o que que eu pensava? Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tô vivo, eu preciso fazer uma coisa. Que nem você, eu posso imaginar que possa ter acontecido isso, você falar assim, não, eu tenho uma filha, eu preciso dar um jeito, é como se você criasse realmente uma proteção de bolha em cima dela, e aí acaba sendo algo tão, até sufocante, vamos dizer assim, porque a gente fica receosa, né? Bater o pé, a gente fica receosa, né? Então, por isso que eu perguntei essa questão do psicológico, ou se você realmente, eu vi que você no início você falou sobre você estar um pouco mais aproximado de Deus, isso é muito bom, porque você realmente é como se você descarregasse toda essa tensão em cima disso, até para você liberar o perdão, né? Até para você Pra mesmo, você, exatamente. né? Porque eu conheço pessoas, Ju, e eu tô sendo muito sincera com você, eu conheço pessoas que passaram por essa questão da perda, principalmente de um filho, e até hoje elas não conseguem se perdoar, elas acham que a culpa é delas e não é delas. Mas só quem passa, sabe? Entendeu? Porque eu falo pra você que foram 5 anos, eu achava que eu tinha feito alguma coisa, eu achava que eu fui negligente, eu achava que eu não deveria ter ficado em casa. Eu achava que em alguma forma eu deveria ter feito diferente. Então eu não me perdoava. Demorou muito pra eu conseguir entender que existe propósitos de Deus. Essa é a palavra. Demorou muito. Eu, na verdade, me encontrei com Deus há mais ou menos 1 ano, ou menos, na verdade, porque eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada. E foi aonde eu acabei me tornando uma suicida sem ter consciência, porque você beber, você fumar, você sair dirigindo. Eu tinha uma moto na época. E você sair nessa condição, você tá procurando o quê? Sim. Né? Mas no momento, na minha cabeça, eu tava procurando a não sentir mais a dor. Então, quando você tem a consciência que tudo isso que você tá fazendo não agrada a Deus, é muito mais fácil você ter a consciência dos 2 mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu não tava me amando. E muito menos amando a Deus, né? Então, tem pouco tempo que eu me reencontrei com Deus. Tem pouco tempo que eu tô em constante transformação. Eu contei pra vocês assim que eu tô na busca incessante de autoconhecimento. Porque não adianta eu ficar me vitimizando ou, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu enterrei um filho. Porque se eu enterrei, algum propósito tem. Por mais que a minha mãe ela é revoltada. Se você conversar com a minha mãe, ela não aceita. Minha mãe ela fala, por que que eu enterrei uma neta? Eu só queria amar. Um fato. Semana passada eu fui pra praia, eu, meus pais e minha filha. E a minha mãe chorou quando passou o protetor na minha filha.
Ela falou, eu não consegui passar na Esther. E começou a chorar. Eu falei, mas você tem que pensar que você tá passando na Laura, né? A gente não pode, lógico, eu fico muito assim, e se ela estivesse aqui, como seria? Certeza. Ela teria 6 anos, será que ela estaria bem? Ou será que ela estaria numa cadeira de rodas? Como ia ser a vida dela? Será que Deus faria o milagre por completo? Como você é um milagre? Você tá aqui, você não teve, né, sequela nenhuma? Então, ou será que ela estaria sofrendo? Isso entra na minha cabeça, mas hoje eu consegui entender que eu preciso é a minha história, Sim. né? Mas que eu preciso entender que tudo tem um porquê. É muito difícil. Falo por mim, assim, eu já tinha contratos fechados quando a Esther faleceu. E eu tive que fotografar um bebê. Eu fui fotografar um bebê na hora, forte e tal. Eu voltei pra casa numa crise de pânico que eu achei que eu ia morrer. Porque eu falava, era uma ignorância da minha parte, mas assim, eu falava, por que que o filho dela tá bem e o meu não? Não, eu não entendo como uma ignorância, eu entendo como uma fragilidade, né? Porque você acaba. Gente, eu perdi. Era pra eu ter. Eu tive. Exato, e que nem a minha filha nasceu em 2022, né? E eu fazia bastante parto antes. E aí, uma amiga minha tava precisando de uma pessoa na equipe, e eu fui fotografar. Fotografei 3 partos. A Laura tinha, sei lá, 6 meses. Falei, vou tentar voltar aos poucos, né? Fotografei um, o parto maravilhoso. Fotografei 2, o parto maravilhoso. Fotografei 3, o parto maravilhoso. No 4º parto que eu fui fotografar, o bebê, ele nasceu praticamente em óbito, mas ele conseguiu ser reanimado. Ali eu virei e falei, eu não tenho, pra mim não dá. Porque o pai, na hora, percebeu que os médicos foram tudo em cima, em pânico. A mãe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O pai entrando em pânico dentro da sala, o médico afastando ele porque tinha que tentar reanimar o bebê. A mãe sendo costurada naquele momento. E cadê meu filho? E eu esperando as coisas se acalmarem, porque a gente não pode fotografar nesse estado. Ali, eu saí dali, eu falei, Não quero mais. não quero mais isso. Meu Deus, Ju. Que história, que história, que história, que história. Olha, o desejo do meu coração é que outras pessoas. Sempre vai ter um resuminho assim no final, né? A gente tá chegando no final. Sempre vai ter um resuminho assim no final, e é do meu coração mesmo, que pessoas vejam esses vídeos, nossos programas, e entendam que se você estiver passando por uma situação como essa, você não tá sozinha. Se você tiver um bebezinho novo, existem testes a serem feitos. Isso me pega no Procura. cantear. Eu não sabia que isso precisava. Eu não sabia que tinha esse tipo de testes. Então, é muito íntimo. Eu agradeço muito você abrir. Você disse que é a primeira vez que você fala sobre esse assunto. E já vim falar logo no podcast, né? Que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Eu declaro em nome de Jesus que milhares de pessoas assistam, que sejam tocadas por ele, impactadas por ele. E que você continue nessa evolução de encontrar a sua melhor versão. E é o que eu quero, uma mensagem que eu quero passar também. Que independente da dor que você tem, independente de se é um luto, né? Se é enterrar um filho, que qual crença for, você tem que acreditar em Deus. Sim. Porque foi o que me tirou do fundo do poço. Foi o que me libertou dos meus vícios, foi o que me libertou dos remédios, foi o que tirou da minha cabeça que a única forma dessa dor passar era a morte. E hoje eu tô a cada dia mais na busca incessante do amor de Deus pra minha vida. Porque é a única coisa que a gente tem nesse mundo é o amor de Deus. Porque hoje eu entendo que foi um resgate. A Esther, ela foi um resgate. E, assim, foi Deus me resgatando pra palavra dele. Eu costumo dizer, né, uma brincadeira, mas a pior coisa a gente procura Deus pela dor. Mas foi o meu caso. Eu só fui depois que eu sofri muito. E encontrou. E graças a E Deus. hoje você é encontrada nele. Sim. Obrigada por ter participado. Desculpa qualquer coisa, Ju. Imagina.
essa casa tá aberta. Sim. Certeza a gente podia ter outras oportunidades de mais assuntos em volta, né, desse assunto tão delicado. Obrigada, muito A gente obrigada. agradece de coração você ter aceitado compartilhar sua história com a gente. Eu sei, porque sei que muitas pessoas que vão assistir vão ser impactadas pelo seu Sim. testemunho. E o que eu posso falar para você, e eu sinto isso no coração, é saber que você se reconectou Sim. Sim. com as coisas do alto, para que você possa ajudar outras mulheres, porque eu tenho plena convicção que a hora que você abrir esse leque, realmente, como você falou, Ale, tô com um projeto aí com mulheres, tenho plena convicção disso, que mulheres nessa situação vão chegar para você e vão falar, uau, eu tô vendo você tão linda, tão alegre, tão feliz, você conseguiu, eu também posso. Isso. Sim. Esse é o E propósito. é uma vivência, né? Eu posso falar porque eu vivi, Sim. eu fiz Sim. e eu quero que outras mulheres sintam o mesmo que eu senti. Muito lindo, muito lindo. Eu faço votos que você realmente cresça muito, que os seus projetos deem certo, que Amém. você precisar, nós estamos aqui. É verdade. Nós somos apaixonadas por isso, prova disso esse podcast aqui, Sim, né? é verdade. Nós somos apaixonadas por história de superação, nós somos apaixonadas por projetos que motivem outras mulheres e outras pessoas também, tá bom? Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente.